Louvado seja Deus por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito que nos impulsiona, que nos direciona a elevar o nosso pensamento, os nossos olhos fitos ao céu, né? Com esperança, com uma viva esperança que é cravada no nosso coração, dia após dia. E eu gostaria de fazer uma meditação hoje em Isaías capítulo 10, versículo 15, a respeito da soberania de Deus, um assunto muito edificante, que nos fortalece, que nos deixa alicerçados, enraizados, firmados na rocha que é Jesus Cristo, para nos livrar desses ventos contrários que aí se encontram, né? Que vêm de encontro aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, que nós temos que estar blindados com esses tipos de assunto, a diversidade, e isso realmente, se deixar, afeta muito a nossa vida espiritual. Bom, assuntos tais como, por exemplo, político, econômico, social, são vários aspectos aí negativos hoje e com certeza tendenciosamente aumentará. A iniquidade aumentará, né? A inversão de valor já é vista, já é clara, e muito provável que dias piores virão. Mas eu quero falar do Deus soberano, este Deus soberano que está escrito aqui em Isaías capítulo 10, versículo 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que maneja? Bom, é um recadinho de Deus aqui para o rei da Síria, para ele se colocar no lugar dele. Porque qualquer instrumento de Deus, dessas lideranças, de uma presidência, de um reinado, é Deus que está no controle. Mesmo que essa presidência, esse reinado, não seja para glorificar o nome de Deus no sentido de um bom representante, mas glorificará o nome de Deus no teu propósito. E o propósito aqui do rei da Síria era maltratar o teu povo, era maltratar os teus escolhidos, o povo de Israel, os hebreus, para que os olhos desses homens e dessas mulheres voltassem somente para Deus, como aconteceu ali com o povo no Egito, né? A escravidão ali, aos cuidados de Faraó. Faraó apertava, escravizava, humilhava, mas Deus tinha um propósito, e Deus tem um propósito para todas as coisas, como por exemplo para a eleição presidencial, para um reinado. Deus tem um propósito. Deus quer que voltemos os nossos olhos para Ele, somente para Ele, que toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Ele. Quem tem ouvidos, que ouça a palavra de Deus, porque dias ruins virão sobre a terra, já estão acontecendo. Fiquei sabendo hoje aqui que o Covid está voltando novamente, vários testes feitos e a maioria tudo positivo. Bom, a má notícia é essa, que hoje nós ligamos a televisão e vimos muitas coisas ruins, muitas notícias socioeconômicas ruins, que se dermos ouvidos isso nos afeta. Mas nós temos que lembrar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E ele diz assim a este rei: pode o machado querer ser o protagonista? Pode a serra querer ser a protagonista? Ou é quem maneja a serra? Quem é que maneja o machado? Este sim é o protagonista. Deus é o protagonista. Então Deus, de uma forma bem séria, ele coloca o homem no seu devido lugar. Depois que cumpriu todo o propósito de Deus, ali Deus coloca esse rei ali debaixo do tapete. Quem é você, ó homem? Formiguinha, né? Areinha do mar, tão minúsculo. Quem somos nós, tão pequenos diante de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas? Olha a complexidade que é este mundo, este universo, a manutenção que Deus determina dia após dia. Lua vem, lua vai, sol vem, sol vai, tudo a glória de Deus, o firmamento, o poder de Deus, tudo no controle das mãos de Deus. Quem somos nós?
para desafiar a Deus? Quem somos nós para sermos arrogantes ou olhar com ar de superioridade para o nosso próximo? Não é verdade? Nós temos que ter a humildade de Cristo Jesus, sem partidarismo, sem vanglória, nos colocando como servos, todos servos de Deus. Que possamos de fato sermos testemunhas de Deus, que de fato possamos glorificar a Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dizendo sim para Deus e não para o pecado, e não para as coisas ruins. Olha aqui a soberba do homem, deste rei, não é verdade? Deste rei que mostrou a sua perversidade, não porque Deus impôs a ele, porque Deus apenas tira um pouquinho da tua mão e o homem vai ladeira abaixo. Imagine todos os homens numa descida. Aqueles que estão descendo mais velozes são aqueles que Deus tira um pouquinho aquele cabresto, né? Aquele controle, aquele freio moral que Deus coloca no focinho do animal, no focinho do homem, que o homem sem Deus é um animal, ele é veloz para fazer o mal. E a gente percebe por nós mesmos o quanto o nosso coração é maldoso, o quanto o nosso coração vai longe de Deus muitas das vezes. Por isso que nós temos que meditar a cada dia mais e mais na palavra, a nos firmarmos mais e mais na palavra. O homem sem Deus, ele é um animal. Quando vemos uma notícia ruim aí, por exemplo, nossa, eu não acredito que aquele homem fez essa crueldade, matou o filho, matou não sei quem, se matou e jogou bomba e está guerreando, que maldade. Esse é o homem sem Deus, é Deus permitindo o homem nos seus desígnios, porque o homem não, o Deus não é o autor do mal, a essência do mal. E aqui mesmo em Isaías, acho que é 45, se eu não me engano, Isaías, Deus fala que Deus promove a calamidade porque Ele está no controle de todas as coisas, mas a essência do mal vem do inimigo, né, da deturbação da verdade. Então nós temos que tomar cuidado, fitar os nossos olhos somente ao céu, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra para blindar de todo o mal, blindar dessas más notícias. Olha que perigo que é o homem veloz em uma descida, em uma ladeira, e sim o controle de Deus, aonde que ele vai parar, né? Nós estamos vendo aí notícias ruins a cada dia. Bom, se Deus elegeu, se Deus permitiu determinada pessoa estar na presidência da República do Brasil, Deus tem um propósito, nós não sabemos qual é esse propósito, mas nós podemos ter uma dimensão aí do que está por vir. Mas de qualquer forma é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. A pior coisa para um ser humano é dizer não a Cristo, é dizer não a essa proposta de perdão. Esse é um pecado muito perigoso, talvez o pecado que nós falamos que é o pecado contra o Espírito Santo, que é conhecer, saber que Jesus Cristo é o remédio para a tua doença e dar as costas para esta oportunidade única que é Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então que quem tem ouvidos que ouça a palavra de Deus e se volte a Ele e renda glórias a Ele e se coloque na posição de servo, não na posição deste homem soberbo que era o rei da Síria. Amém? Louvado seja Deus por isso, que possamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo aqui na terra, como um luzeiro neste mundo caído, porque ainda Deus tem um freio moral para muitos homens, uma graça comum a muitos homens. E quando Deus soltar este freio no finalzinho aí, quando tiver para vir o anticristo, não é? Muitas coisas ruins irão acontecer, porque o homem ficará à deriva aí, né, aos seus desígnios maldosos. Isso é um perigo. Nós estamos vendo aí o crescimento desta iniquidade. Então nós temos que abrir nossos olhos e se agarrar a esta verdade e ficar firmes com Cristo, esperar até que dia nos leve,
né? Eu estou com 40 anos, não sei mais quantos anos Deus permitirá eu viver. Não é verdade? Posso amanhã estar aí sendo levado por Cristo. Então temos que estar firmes com Deus neste propósito aí de sermos verdadeiras testemunhas. Louvado seja Deus. Bom é este versículo que eu queria compartilhar. Soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém.